O time do Flamengo não consegue jogar em alta intensidade por 90 minutos. Por que isso acontece? O que leva a essa situação? Esse é um dos assuntos mais debatidos nas redes sociais, aqui pelos produtores de conteúdo também, no YouTube, jornalistas, nos programas de TV, das grandes mídias. E eu vejo muita gente falando de uma forma muito leviana até em alguns momentos, especialmente torcedor, né? E aí tudo bem, tá até fazendo o papel dele de torcedor. Mas aqui no canal Falando de Táticas a gente se propõe a levar os debates de uma forma um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais séria e com um pouquinho mais de informação e de embasamento. Estou me propondo hoje a fazer um vídeo para falar sobre isso. E como se trata de um assunto que eu não domino, ficar dando muita opinião aqui seria até irresponsável, né? E eu não estaria fazendo meu papel aqui de forma correta, respeitosamente, da forma como você que está do outro lado aí me assistindo, minha audiência qualificadíssima, merece. Então, procurei o Edu Lobo. O Edu é um fisiologista, é um preparador físico, é um cara muito preparado para falar sobre isso, conhece muito da área. O Edu trabalha com o Guilherme Fontinelli, que é um atacante que agora está em Portugal, trabalhou comigo como meu atleta de consultoria tática individual, quando estava aqui no Ituano. O Edu também já trabalhou com ele como personal trainer. E o Guia, nosso elo, eu fui procurar o Edu para poder saber se ele conseguiria me ajudar a dar um depoimento, a falar um pouquinho sobre como é que é feita hoje em dia a preparação física, para a gente tentar entender um pouco, né, do porquê que o Flamengo realmente padece desse mal. O Edu fala um pouquinho de uma forma mais genérica, né, de como é que é feito o trabalho de fisiologia, como é que é feita essa parte de preparação física, e eu vou trazer aqui para vocês agora o depoimento dele, para depois a gente falar um pouquinho mais, comentar em cima do que ele disse, tá? Antes disso, eu vou rodar a vinheta rapidinho. Enquanto a vinheta tá rolando, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente vai falar hoje de tática, mas vamos falar também de preparação física. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Lobo. Eu sou atualmente fisiologia da categoria Sub-17 do Botafogo. Eu sou professor de educação física. Além disso, tenho pós-graduação em fisiologia, mestrado em ciências da reabilitação e hoje, como eu digo, atuo dentro do mundo do futebol. Como o Rafa veio me pedir para conversar um pouco com vocês, para falar sobre um pouco desse controle de carga, né, que é feito no esporte, junto com a fisiologia, a preparação física, em relação às tomadas de decisão que acontecem dentro do futebol, né? Então, o que eu acho interessante de falar disso, previamente com vocês, são que hoje em dia tudo é feito de maneira individual, né, através de perfil, que a gente diz. Como é que funciona isso? A gente pega cada atleta e mapeia ele de acordo com tudo que a gente consegue avaliar. Seja o controle de sono dele, de fadiga, o quanto ele se sente cansado ou não, a percepção que ele tem pós-treino e antes do treino, isso tudo é categorizado, tá? E de acordo com ele mesmo, para a gente a longo prazo ver como aquele atleta se comporta. Isso pode ser feito através também de dados de GPS, né? Por exemplo, distância percorrida, distância em alta intensidade, né? Acelerações e desacelerações, o que quer dizer muito, né? Para marcadores bioquímicos. Marcadores bioquímicos a gente encontra através do sangue, né? E através disso que a gente consegue ter uma análise do como aquele atleta pode estar dentro ou fora do padrão dele. E a partir daí a gente vê, fulano de tal pode estar sobrecarregado, então vai jogar um pouco menos de tempo, né? Se tiver como fazer isso, aí entra a discussão junto à preparação física, junto à comissão técnica, para saber qual vai ser a tomada de decisão, né? Só que no futebol hoje em dia, principalmente no futebol profissional, como a gente acompanha, acontece bastante a troca, né, de comissões técnicas, de treinadores e até de metodologias de trabalho. Isso pode acabar atrapalhando um pouco o desenvolvimento dessa conversa, né, dessa multidisciplinaridade. E aí isso pode causar
mudanças na maneira de se trabalhar, né? Então é muito legal a pessoa que fica, que está direto no clube, conseguir se comunicar de acordo com essas trocas e ver o que pode acontecer para continuar aquele trabalho ou então fazer com que aquilo se adeque de uma maneira harmônica, né? Que aí sim você consegue ter um bom resultado. Até porque quem chega no clube agora precisa de dados anteriores, né? Para poder saber, como eu falei, o perfil do atleta. O cara que está chegando hoje, assumindo hoje, ou pegando um grupo hoje, seja lá qual for, ou até você que trabalha com um personal, né? Você vai pegar um atleta hoje, você precisa saber de um determinado histórico, determinado tempo que ele fez antes daquilo, né? Até aquele momento, para você ter um norte de como seguir dali para frente. Se depois o Rafa quiser, a gente pode marcar uma live, um bate-papo, a gente fala sobre isso, até porque isso é muito atrelado também, né, a área da fisiologia, da preparação física com a análise de desempenho, que é onde o cara é expert, né? Então, eu fico à disposição, Rafa. Um grande abraço, um abraço para todos vocês. Espero que tenha ficado basicamente aí claro para vocês, tá bom? Abraço. Então tá aí o depoimento do Edu. Obrigado mais uma vez, Edu, pela disponibilidade, pelo tempo que você perdeu aí para fazer esse vídeo, para esclarecer pra gente sobre essa questão da fisiologia. Estou trazendo a palavra de alguém que realmente é da área, que conhece, para a gente poder ter contato com uma palavra embasada, né? Com quem realmente é da área. E aí falar um pouquinho em cima de algumas coisas que ele trouxe, né? Que eu acho que são importantes. Ele fala muito sobre a questão individualizada, né? Da preparação física, da fisiologia, de como é que hoje em dia esse trabalho é feito de forma muito individualizada. Então você tem que mapear aquele jogador, tem que entender através de uma série de testes, você faz exame de sangue, você faz através do GPS. Então hoje em dia, esse trabalho de fisiologia, de preparação física, ele está muito individualizado. O que acontece no Flamengo? O Flamengo teve 4 preparadores físicos durante o ano. Então, cada vez que aquele preparador físico está realmente conhecendo aqueles jogadores, está desenvolvendo um trabalho individual para cada um, de controle de carga, e aquilo está começando a ficar azeitadinho, está começando a andar, está começando a funcionar, os jogadores estão se acostumando com a metodologia de treino, com a metodologia de trabalho, aquele trabalho é interrompido e começa um novo. E aí chega um novo profissional que precisa novamente se inteirar de como é que aqueles atletas estão, que precisa desenvolver a partir da metodologia dele de trabalho, uma forma de desenvolver o potencial físico desses atletas. A mesma coisa para a parte de fisiologia. Então, gente, essas interrupções, essas rupturas de trabalho, esses constantes reinícios são muito ruins. Outra coisa importante que ele fala, né, é a questão de você ter ali uma comissão permanente. Hoje o Flamengo não tem uma comissão permanente, não tem um preparador físico permanente. Tem ali a equipe do Dr. Tanuri, tem uma equipe médica ali, com alguns profissionais, mas preparador físico, por exemplo, que possa passar para o novo preparador físico que está chegando, qual é a situação dos jogadores, mesmo que o novo preparador físico tenha dados, ouvir de alguém especializado naquela área, olha, eles estão assim, eles estão assados, esse jogador está assim, esse jogador entrega dessa forma, esse jogador recupera dessa outra forma, ele escutar de algum profissional essa atualização de como é que está aquele grupo e aqueles jogadores também individualmente, né? Porque a gente já sabe, né, que esse trabalho também é feito individualmente. É muito importante. E no Flamengo isso não tem alguém para realmente passar aquele diagnóstico para esse novo profissional de preparação física de como é que está o grupo, de como é que está a situação de preparação física daquele elenco. Então isso também atrapalha demais, tá? Então é um trabalho que demanda realmente continuidade, né? Que não pode ficar sendo interrompido, né? Então o Flamengo teve 3 técnicos e 4 preparadores físicos durante o ano, porque o Valentão lá resolveu dar um soco no Pedro, foi demitido. Então na gestão São Paulo tiveram 2 preparadores físicos, tá? Então cada um tem sua metodologia, então é uma ruptura muito grande, tá? Vocês ouviram aí o Edu falando de quanto é importante haver uma continuidade, também da importância da multidisciplinaridade, ou seja, esse profissional de fisiologia, conversar com a de preparação física, conversar com a equipe médica, conversar com a comissão técnica. Cada vez que isso vai mudando, todas as relações vão mudando, ou seja, isso tudo fica o tempo inteiro em processo de desenvolvimento, e quando está começando a ajeitar, aquilo é interrompido. Então, eu não quero passar pano para jogador nenhum, né? Eu não estou aqui para fazer um vídeo para defender ninguém. Eu não tenho interesse em defender A, B ou C, seja jogador, seja dirigente, seja comissão técnica, seja equipe médica, seja quem for, seja torcedor. Meu papel aqui não é esse. Meu papel aqui é tentar trazer elementos para um debate um pouco mais rico. É respeitar o futebol, é tratar o futebol como ele deve ser tratado, com respeito. A gente ama esse esporte. Então eu acho que
vale muito mais a pena a gente tratar ele com mais respeito do que só com bravata e com acusações às vezes que são levianas. Pode ter alguns jogadores que estão com excessos? Pode ter. Provavelmente até tem. Seria até ingenuidade da minha parte dizer que não há nenhum jogador. Todos se dedicam 100%, o grupo é 100% dedicado. Eu não estou lá dentro para dizer, para saber, não tem como afirmar, né? Mas ao mesmo tempo também acho que é exagerado dizer que ninguém quer saber de nada, que esses caras não querem saber, que esses caras são bando de mercenário, que é tudo vagabundo. Esse tipo de bravata você não vai encontrar aqui no canal Falando de Tática. Você chega aqui esperando ter esse tipo de conteúdo aqui, você pode ter certeza que não vai ser aqui que você vai ter esse tipo de abordagem, né? Porque não é a forma como eu gosto de me comunicar, e não é a forma que eu acho que é mais justa, né, de falar sobre o esporte de uma forma geral, né, de falar sobre o futebol e de falar sobre o Flamengo. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado e vamos entender que existe um contexto, né? Que é um contexto de má administração, de má gestão. Ou seja, os jogadores também têm culpa nessas trocas de técnicos constantes. Eles também têm a culpa deles, né? Os dirigentes têm também, os técnicos também têm, né? Ninguém é demitido também se estiver fazendo um grande trabalho. Então, a gente precisa entender que é um contexto geral que prejudica o clube, sim, né? E que envolve todo mundo, né? Então eu acho que só pegar e apontar o dedo pro jogador e dizer que não estão rendendo fisicamente, porque não querem saber do time, porque não querem saber de nada, porque são vagabundos, essas coisas todas, eu acho que é besteira, tá bom? Agradecer mais uma vez ao Edu por ter se disponibilizado a gravar esse vídeo aqui, a contribuir com o canal Falando de Tática. Vamos ver se a gente marca essa live, sim, né? E muito obrigado mesmo, meu irmão. Valeu, tamo junto. Vocês vão poder, se vocês quiserem saber mais do trabalho do Edu, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa área da fisiologia, né, que é uma área muito legal, muito bacana aí, do esporte, da medicina esportiva, né? Tô deixando aqui as redes sociais do Edu, se vocês querem seguir ele lá e acompanhar o trabalho dele, tá? Gente, obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Espero que sirva de reflexão, de debate. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp com os amigos aí para vocês poderem debater nos grupos de WhatsApp, leva essa discussão aí para a faculdade, para a escola, para o trabalho, para o bar, para a praia, enfim, para qualquer círculo social aí que você quiser levar. É sempre bom debater isso, conversar de forma um pouco mais responsável e apontando um pouco menos o dedo, acusando um pouco menos, né? Beleza? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Eu fui.